Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se eu sou dizimista. Não, eu não sou dizimista porque eu entendo que o dízimo foi uma instituição ligada à lei dada por Moisés e teve o seu lugar para o povo de Israel. Por isso você encontra o Senhor, também o próprio Senhor Jesus, indicando ao povo que desse o dízimo. Isto porque nos evangelhos nós encontramos o Senhor Jesus como o Messias de Israel. O Messias que tinha vindo para o povo de Israel. Tudo nos evangelhos ainda está dentro do judaísmo. Evangelhos não é cristianismo, é judaísmo. Mas uma vez que o Messias foi rejeitado, Israel foi deixado de lado por um tempo, enquanto Deus agora passa a tratar com a igreja, que é o corpo de Cristo. Esse é um novo povo formado por judeus e gentios. E é este hoje o testemunho de Deus no mundo, a igreja. A doutrina e os preceitos dados à igreja você não encontra no Antigo Testamento, você encontra no Novo Testamento, em especial nas cartas, nas epístolas. Se eu hoje sou cristão, salvo por Cristo e membro do corpo de Cristo, quisesse dar o dízimo, como que eu faria? Seria difícil eu conseguir fazer isso, do modo como era indicado nas Escrituras do Antigo Testamento. Primeiro, o dízimo era para ser levado ao Templo de Jerusalém. Cadê o templo? Era para ser entregue aos levitas e sacerdotes. Cadê os levitas e sacerdotes? Esses, então, pegariam o dízimo e guardariam na câmara do tesouro do templo, os valores monetários desse dízimo. Esse valor seria, então, utilizado para a manutenção do templo de Jerusalém e dos levitas e dos sacerdotes. Os levitas, eles eram responsáveis pelos serviços do templo e os sacerdotes atuavam como intermediários entre Deus e os homens. Muito bem. Hoje não existe mais um templo designado por Deus como era o de Jerusalém. Apesar de existirem muitos templos que foram criados pelos homens por aí, e alguns deles até como caricaturas do templo, porque Deus não ordenou construir nenhum outro templo, só aquele. Uma vez que aquele templo de Jerusalém foi destruído, o único templo divinamente ordenado e reconhecido foi destruído. Deus permitiu a destruição. Qualquer tentativa de se construir um templo hoje não passa de vã presunção humana. Portanto, eu não poderia separar um valor para entregar para a manutenção do templo, já que o templo não existe mais para ser mantido. Percebe? E além disso, no Novo Testamento fica muito claro que o templo que Deus agora reconhece são os salvos, coletiva e individualmente. O corpo do crente é o templo do Espírito Santo. E a igreja como um todo é o templo do Espírito também. O dízimo também era usado para a manutenção dos levitas, que cuidavam do serviço do templo. Bom, não há mais templo. Não há mais levitas hoje. Portanto, não existe razão para separar uma quantia para essas pessoas. Porque elas não existem e elas não vão poder cuidar de algo que também não existe. Quanto aos sacerdotes daquela época, hoje nós temos o Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote nos céus. Não tem mais intermediários humanos como no passado, que precisassem ser mantidos com os dízimos. E além disso, hoje, todos os que creem em Cristo são um sacerdócio santo, com acesso direto e restrito a Deus por intermédio de Jesus. O véu do antigo templo foi rasgado de alto a baixo e abriu esse acesso. Conforme eu expliquei, por não existir mais um templo, não existir mais uma classe de levitas e sacerdotes como aquelas que havia no Antigo Testamento, seria impossível até dar o dízimo. E é por essa razão que essa prática não aparece na doutrina dos apóstolos, que foi dada à igreja nas epístolas. Porém, como indica a mesma doutrina, eu faço sim contribuições, ofertas espontâneas em coletas que são feitas nas reuniões, quando eu estou congregado com os outros irmãos, ao nome do Senhor Jesus, todo primeiro dia de semana nós participamos da ceia do Senhor e depois fazemos uma coleta. As coletas não são públicas, apenas os que estão em comunhão à mesa do Senhor é que colocam ali um valor. Não são aceitas contribuições de visitantes. Não são, ao contrário de muito que você vê por aí, né? Mas não são aceitas. O valor que é arrecadado nessa coleta, ele é então destinado às necessidades dos santos, que são os salvos por Cristo, e não à manutenção de alguma organização religiosa, pagar salário de pregador ou coisa assim, não. São para as necessidades dos santos. Isso você encontra também nas cartas aos Coríntios, essas instruções acerca das coletas feitas em favor dos santos.